pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Eu sou o bom pastor, diz nosso Senhor aos fariseus, e esta declaração é uma resposta aos maus pastores. Vemos lá no livro de Ezequiel, Deus já chamar a atenção dos pastores de Israel que apacentavam a si mesmos e não as ovelhas, e que ele então iria tirar as ovelhas desses pastores e ele próprio iria apacentar e iria levar para pastos verdejantes. Essa imagem do pastor muito comum, como o protetor, o que alimenta, o que cuida, de modo muito simples, delicado, mas firme. Também aquele que defende dos lobos. Por outro lado, as ovelhas, aquelas que conhecem o pastor, e o termo conhecer aqui tem um sentido não apenas intelectual, mas um sentido também afetivo, conhecer no sentido de amar e se entregar pela caridade. E há uma entrega mútua, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas e se entrega por amor. Por outro lado, as ovelhas também que se entregam ao pastor, Jesus, por amor. E os pastores têm o seu poder por participação no pastor supremo e único, como disse São Pedro, que é o próprio Jesus. Jesus, nosso Senhor, ele instituiu uma igreja como um aprisco, como um rebanho, do qual ele é o único pastor. Como eu disse, os outros pastores são como chamados por ele para participarem desse pastoreio que é dele. Mas ele fundou uma igreja. Nos tempos atuais, é muito preocupante quando se fala, por exemplo, de fraternidade universal, encontros de diversos grupos religiosos, beijos daqui, beijos dali, assinaturas de tratados de acolá. Isso é muito perigoso, porque nós, como rebanho de Nosso Senhor, corremos o risco de cairmos num certo irenismo, ou seja, cairmos numa certa indiferença e tornarmos a nossa religião apenas como mais uma dentre as outras, como se houvesse vários rebanhos e Cristo fosse apenas o pastor desse rebanho e outros rebanhos com seus líderes, entre aspas, pastores, e como se tudo fosse caminho, não vou nem dizer de salvação, porque não se fala em salvação em muitos lugares, mas de realização do ser humano para criar um suposto paraíso aqui na Terra. Fala-se muito hoje em polarização, mas a religião polariza. Nós somos católicos, somos de Nosso Senhor, e Ele é muito firme. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa, espalha. Ninguém vai ao céu senão por mim. Eu sou o bom pastor. Os outros são maus. Não são bons. São lobos que se vestem não só de peles de ovelhas, mas também de peles de pastores. Eu sou o bom pastor. Então, nesse sentido, não existem outros.
Jesus é firme e é intolerante. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não existe opção média. Ou salva ou não salva. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Ou está com Cristo ou não está com Cristo. Então, esta firmeza nós estamos perdendo em nome de uma espécie de fraternidade que é necessária no sentido humano, é claro, mas preciso tomar um cuidado, senão nós perdemos a nossa identidade católica. E isso é muito sério, muito sério. Sobretudo quando isso vem dos pastores, que têm a missão de confirmar na fé os homens, e muitas vezes deixam aqueles que devem ser confirmados na fé em dúvida. Isso é muito sério. Cristo instituiu a igreja com um tríplice poder: o poder de ensinar, de santificar e de regime ou de governar. O poder que chama de regime. Antes de subir ao céu, ele diante dos apóstolos disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, como pastor e rei. Aí ele fala como pastor e rei. Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Este é o primeiro mandato de nosso Senhor. Ide e pregai. É o poder que a igreja tem de ensinar. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o segundo poder que tem a igreja de santificar, através dos sacramentos. E ensinai-lhes a observar tudo aquilo que eu vos ensinei. Ensinai a observar. É o poder de disciplinar, o poder de regime ou de governo. Esse poder que tem a igreja, que tem uma única missão, que é a salvação das almas. Porque a igreja é a continuidade, a continuação de Cristo na história, Cristo Salvador. E a igreja então é chamada de sacramento de salvação, porque ela foi fundada para encaminhar as almas para o céu, para a salvação das almas. E ela salva as almas exercendo esse tríplice poder, de que ela não pode jamais abdicar. Primeiro, o poder doutrinário, de ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou. E nós vemos resumido ali no credo. O poder de ensinar que existe um Deus que é criador, que é um só, que esse Deus é uno e trino. E quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, ele se refere e vai se revelando na história a essa trindade, Deus uno e trino, uno na essência e trino nas pessoas. Essa é a base da nossa fé, que nos diferencia das outras chamadas religiões monoteístas. Nosso Deus é unitrino. São João diz que aquele que não reconhece que Cristo é o Filho de Deus é anticristo. Ou seja, a nossa fé está fundada em Jesus, que nos revela o Pai e que do Pai nos envia o Espírito Santo, e procede do Pai e do Filho, como nós sabemos. Então a igreja ensina isso. E esse Filho de Deus se fez homem para restaurar a humanidade, para salvar a humanidade, e viveu conosco exatamente para nos mostrar como é o homem ideal, que é Jesus, chamado o varão ideal, o homem ideal, e depois se entrega na cruz por nós, nos resgatando do pecado, e para aplicar esses merecimentos dele como homem-Deus,
na história, em todos os tempos e lugares, ele fundou uma sociedade visível, estruturada, com a sua vontade fundacional, com estrutura, uma hierarquia, e deu poderes a essa hierarquia para transmitir tudo aquilo que ele transmitiu, para ser a sua presença na história com toda a igreja. Hierarquia, fiéis, clérigos e leigos, formando um corpo, como diz São Paulo, do qual ele é cabeça. Essa doutrina, que nós vemos resumido no credo, como eu disse, ela é única e deve ser ensinada. E a igreja tem essa missão de ensinar, e de pregar. E a centralidade está na pessoa de Jesus Cristo. Eu prego a Jesus, como diz São Paulo, e prego a Jesus crucificado. Cristo que morreu por nós na cruz para nos salvar e que ressuscitou ao terceiro dia. Então a igreja tem essa missão. Qual é a nossa, como ovelhas, né? Qual é a nossa resposta a isso, a todas essas verdades que a igreja nos ensina? A nossa resposta é a resposta da fé, a obediência da fé. Eu creio, digo sim ao Deus que se revela, ao Deus que se mostra para nós através da igreja. Eu creio e me submeto. É claro que existem alguns pontos que ainda não foram definidos, aí a igreja me dá liberdade de discutir, mas aquilo que é definido como de fé divina e católica, eu creio e me submeto. Há uma submissão da minha inteligência àquilo que a igreja me ensina como verdade de fé. E me ensina através do magistério, daí o nome magistério, né? Aquele que ensina, aquilo que é ensinado, e que tem uma continuidade, embora haja um progresso no conhecimento, né? Ela progride conservando essas verdades. E vai, evidentemente, não pode haver um progresso que mude essas verdades. Aí, evidentemente, seria um contrassenso. Então, à medida que a gente vai aprendendo mais, você vai conservando essas verdades. E há um aprofundamento nesse conhecimento. Quando se estuda a história dos dogmas, a gente vê que os dogmas não são coisas novas, são coisas de sempre e que a igreja vai mostrando de modo mais profundo. Mas ela tem essa missão de ensinar e nós de aderir. Bom, não se pode ensinar algo que novo, no sentido de contrário ao anterior. E a missão dos pastores é mostrar essas verdades para vocês, mostrar os mandamentos, quer dizer, ensinar, ensinar e ensinar. Pregar, pregar e pregar. Bom, o padre não é ele que escreve a mensagem do Evangelho, ele transmite. Eu não acho nada, eu tenho certeza de tudo, porque o que me move é a fé. Então eu creio e prego aquilo que a igreja ensinou. Isso está lá no catecismo. Nada novo. Só que o Evangelho está cada vez mais novo. E sempre é novo no sentido de que nós vamos cada vez mais descobrindo aquelas verdades de sempre. Mas não se pode ensinar uma doutrina diferente da que foi ensinada. Quando eu digo que fora da igreja não há salvação, isso é uma verdade de sempre. Quando eu digo que Jesus Cristo é Deus, Filho de Deus feito homem, isso é uma verdade de sempre. Muitos morreram por causa dessa verdade. Não posso dizer agora que é apenas um chefe, um filósofo ou alguém que fez uma religião questionável. E muitos católicos embarcam nisso. Eu tenho que realmente crer na pessoa de Jesus. Segunda missão da igreja é a missão de santificar. E a igreja santifica através dos sacramentos.
Então, assim como os fiéis têm o direito de ouvirem e terem o alimento da doutrina, os fiéis também têm o direito, como ovelhas, de terem o alimento dos sacramentos, que se centralizam no sacramento da Eucaristia. Todos os sacramentos, eles confluem para a Eucaristia, que é a base, o centro, ou melhor dizendo, a vida da igreja e a vida do cristão. Todo cristão vive da Eucaristia. Não existe cristianismo sem Eucaristia. A centralidade está aí. E os sacramentos são como fontes que brotam da cruz de Cristo e que vão irrigando o mundo para santificar as almas. São canais da graça que agem por si mesmos. Desde o batismo até a unção, extrema unção e matrimônio, eles vão agindo e vão santificando para que as almas sejam santas. Notem que essa missão de santificar da igreja, ela é exercida sobretudo pela hierarquia, pelos pastores, que são outros cristos do mundo, que vão realizando, vão aplicando os merecimentos do Calvário. Como diz Santo Agostinho, quando Cristo batiza, quando eu batizo, é Cristo quem batiza. Quando eu consagro, é Cristo quem consagra. Ou seja, os pastores são essa presença visível de Cristo no mundo para santificar através dos sacramentos. Então, tem a missão de administrar os sacramentos. Eu não digo só administrar, mas digo de viver o sacramento que administra ao administrar. Não fica meio funcionário, espécie de funcionário, né? A terceira missão da igreja é a missão de governar, de conduzir. O pastor é aquele que conduz as almas. E conduz para quê? Conduz para o céu. Essa é a nossa missão, levar vocês para o céu. E para isso, a igreja tem uma disciplina, tem uma organização deixada por Cristo e inspirada pelo Espírito Santo, foi, durante a história, fazendo normas e regras para que os fiéis possam realmente viverem de acordo com o Evangelho. Então nós temos a lei divina, seja a lei natural, seja a lei divina revelada. Temos a lei eclesiástica, que são as leis que foram criadas pela igreja, conduzida pelo Espírito Santo, exatamente para que os fiéis possam viver a lei divina e possam se organizar como sociedade visível, como família, e, como diz São Pedro, como um povo de Deus, como uma raça eleita. Santo Agostinho também usa essa expressão, de modo que a igreja tem organizações, tem essa disciplina, mas com o objetivo de conduzir as almas para o céu. Toda a lei da igreja existe para a salvação das almas. O Código de Direito Canônico, por exemplo, que é o maior conjunto de leis, embora haja outras, tem 1752 cânones, e no último cânon diz: a lei suprema da igreja é a salvação das almas. O código anterior, de 1917, o primeiro, começava dizendo isso: a lei suprema da igreja é a salvação das almas. Salus animarum suprema lex. Então todas essas leis conduzem para a salvação das almas e obrigam a todos os fiéis, exatamente porque são todos filhos da igreja. E a igreja então cuida de que essas leis sejam conhecidas e sejam seguidas exatamente para a salvação. E o que devem os fiéis então fazer com relação a essas leis da igreja? Os pastores têm essa missão de colocar tudo isso em prática, e cada um, naquela porção do rebanho que lhe foi confiada, tem a missão de salvar. Infelizmente, na história da igreja, houve muitos maus pastores que não deram um exemplo,
que não ensinaram o que deveriam ensinar. Às vezes hoje as pessoas se espantam quando vê um pastor ou outro cometer alguma falta, muitas vezes pública, até na condução do seu rebanho. A história teve muitos e muitos casos, começando por Judas. Depois vamos ver outros. A gente estuda a história da igreja, vê no Concílio de Nicéia a confusão que foi. Havia bispos hereges lá. Estavam a serviço de Ario. E depois do Concílio de Nicéia, quanta batalha para poder conservar a fé. E bispos arianos foram expulsos, condenados. Aliás, bispos católicos ortodoxos foram expulsos, condenados, como Santo Atanásio, por exemplo, e outros. E quantos conciliábulos foram feitos exatamente para condenar aqueles que eram fiéis à doutrina católica? Quantos bispos arianos foram colocados à frente das dioceses exatamente para implantar essa heresia surge de um padre com apoio de alguns bispos. Houve maus pastores, você pode negar isso. E depois, se a gente pega um Nestório, e é condenado também lá no Concílio de Éfeso, 431, negando a maternidade divina, por exemplo. E vamos São Cirilo de Jerusalém combater e sofre também por causa disso. E assim a gente vai vendo durante toda a história maus pastores e bons pastores. Mas o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas e que segue a nosso Senhor. E nós devemos seguir a nosso Senhor, tendo como critério, evidentemente, a sua lei. E na igreja, diante de toda essa dificuldade que nós vivemos hoje, uma crise enorme, uma crise de autoridade, nós temos que ter muita firmeza na doutrina, muita firmeza nos sacramentos e muita firmeza no magistério. Porque o magistério da igreja, sim, esse é guiado pelo Espírito Santo. Pode até ter um mau pastor que ensine coisas erradas, mas como membro do colégio episcopal unido ao Papa, e quando concorda com todo o colégio, evidentemente o Espírito Santo não vai deixar que ele erre. Agora, nas coisas disciplinares, está sujeito muitas vezes às suas próprias vaidades. Então hoje, mais do que nunca, nós temos que rezar pelos nossos pastores. Tempos difíceis nós vivemos. Pensamos muito a nosso Senhor que nos dê a graça dessa fidelidade à vontade de Deus, à vontade dEle. Existe um cânon no código, desculpa falar muito em código, como canonista de vez em quando sai, mas é o cânon 212, né, que fala um pouco dessa relação das ovelhas com o pastor. No primeiro, são 3 parágrafos, né? No primeiro diz bem claro que todos os fiéis devem obediência aos seus pastores. É uma lei, e uma lei fundada no próprio Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Então todos nós devemos obediência aos nossos pastores. E os pastores devem exercer a sua autoridade como serviço. Ou melhor dizendo, a autoridade na igreja é serviço. Ter autoridade é servir. E digo isso não só para os pastores da igreja, mas vocês que são pais de família. A sua autoridade é serviço. Mãe, a sua autoridade é serviço. Exerça, mas sabendo que está servindo até quando exerce. Entendeu? Na igreja também é assim.
Por outro lado, os fiéis devem aos seus pastores obediência. Mas esta obediência não é servilismo. Essa obediência, ela é uma obediência ativa, não é passiva, ela é ativa. Ou seja, eu participo do bem da igreja obedecendo. Entendem? Desculpa ser muito técnico, mas aproveitar o momento. Eu participo do bem da igreja quando eu obedeço. Porque tudo que eu faço de bom para a igreja, eu faço para a igreja inteira, eu faço para o meu irmão, não só me santifico. Então é para o meu próprio bem, para o bem da igreja. Então é preciso que haja autoridade na igreja, claro. Mas essa autoridade exercida como serviço, ela precisa, por outro lado, de que os fiéis obedeçam. E obedeçam servindo, obedeçam de modo ativo e participativo. Não com servilismo. A nossa obediência não é obediência infantil. Vai lá e faz. Não é. Não. Obediência é de adultos que querem o bem da igreja e se submetem aos seus pastores, mas obedecem. O limite da obediência está exatamente na lei de Deus e da fé. E é claro, como a minha obediência ela é adulta e ativa e racional, eu obedeço pela fé, a obediência da fé. Por isso eu não posso obedecer em algo contra a fé, nem contra a moral. Então o limite está aí. Se não é contra a fé, eu obedeço. É claro que eu não vou ficar julgando todas as atitudes da autoridade. Primeiro eu vou me sentar e vou estudar para ver o que diz pela fé ou contra a fé. Não, porque eu tenho como batizado o sensus fidei, o senso da fé. Isso já deve estar em mim. Por isso eu obedeço. Por outro lado, eu tenho o direito, e os fiéis têm o direito de expressarem a seus pastores as suas inquietações, suas preocupações naquilo que diz respeito ao bem da igreja. Por quê? Porque a igreja é um corpo do qual todos são membros. E o que afeta um, afeta a todos. Então todos os fiéis têm esse direito de expressarem aos seus pastores essas inquietações e mostrar aos seus pastores que estão sempre a serviço da igreja naquilo que puderem e se colocam à disposição, mas expressar sim essas inquietações, essas preocupações diretamente aos pastores. E esse é o primeiro movimento que se vai, mesmo que o pastor não goste, como aquele pastor que condenou Joana d'Arc e depois foi condenado, o Cochon, que era um bispo, mesmo que ele não goste, mas essa inquietação, essas preocupações, todos os fiéis têm o direito e muitas vezes até o dever de expressarem a seus pastores e irem primeiro a ele. E há um terceiro ponto: os fiéis têm o direito e muitas vezes o dever, de acordo com o seu conhecimento e o seu prestígio. E aí se exige um conhecimento, uma formação, de apresentar aos pastores as situações que incomodam toda a igreja e, inclusive, falar para os outros, fazendo uma espécie de crítica construtiva, mostrando o que não está bem na igreja, aquilo que não está de acordo com o Evangelho. E isso é um direito que os fiéis têm. E é claro que isso deve ser feito com respeito e com prudência. O problema está que muitas vezes os fiéis veem a crise da igreja e na hora de mostrarem isso em público, e se tem condição intelectual, formação para isso, não só podem, como devem, inclusive, chamar a atenção dos irmãos. Porém, naquilo que se refere aos pastores, deve ser com prudência e deve ser com respeito. Nunca se pode faltar ao respeito a um pastor, porque o pastor é Cristo presente.
embora muitas vezes pode não se comportar como tal. Mas esse respeito nunca se pode perder. Quando se perde o respeito aos pastores, aí já entra o demônio, sobretudo com a vaidade, e destrói tudo aquilo que a pessoa poderia construir. Assim diz a norma da igreja, e estou passando para vocês. É importante que todos se preocupem e cuidem e trabalhem, principalmente em si mesmos, para a sua santificação, porque nós restauramos a igreja começando dentro de nós mesmos, mas podemos e devemos, havendo necessidade, diante dos problemas que nós enxergamos na igreja, irmos de público falar, fundamentando, não movido por uma paixão de momento, mas com fundamentação clara na doutrina e na prática da igreja. Mas no que diz respeito aos pastores, repito, com respeito. Com os irmãos, com respeito e com prudência, para não escandalizar, ou seja, para não levar pessoas a pecarem, porque nós temos que estar todos unidos, pastores e fiéis. Peçamos a Nosso Senhor, então, que nos dê bons pastores e rezem por nós. Eu sou pastor também, estou aqui falando também de mim. E nós precisamos muito de oração, porque ninguém é mais atacado do que os padres e os bispos e o Papa, imagino. Então, como dia do bom pastor, procurem rezar por nós. E um bom pastor é sempre um tesouro que Deus dá para a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.